Salve, muito boa noite. O Frente a Frente no ar, numa semana politicamente muito forte. A frente do Congresso Nacional está tomada por acampamentos. Agora são 3. Primeira parte, os que defendem o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas em cima estão acampados os representantes do MTST, filiados à CUT. E mais, depois de umas bandeiras que existem em frente ao Congresso Nacional, são os defensores da intervenção militar. Então é proposta para todo gosto. Hoje houve uma confusão em frente ao Congresso Nacional, até tiros para o alto, também bombas e spray. Há ali uma certa divergência entre os manifestantes e isso acaba indo para a violência. O assunto foi parar no Congresso Nacional e o debate todo é se continua ou não permitindo esse acampamento. Isso aí é apenas o reflexo do que existe na sociedade que está agora desembarcando no Congresso Nacional. O Frente a Frente de hoje vai discutir todos esses assuntos, Eduardo Cunha e principalmente o Estatuto da Família. Mesmo nesta efervescência política, o Congresso Nacional tem se debruçado sobre projetos polêmicos. E hoje, aqui no Frente a Frente, o deputado Diego Garcia, ele é do PHS do Paraná. Um jovem deputado que é relator de um projeto já importante. Boa noite, deputado. Boa noite, José Maria. É uma alegria poder estar aqui no programa Frente a Frente, junto com você, junto com a Denise. Uma alegria poder partilhar um pouco das atividades, um pouco dessa loucura que está o Congresso Nacional e poder dar uma resposta para a sociedade também daquilo que nós estamos realizando e fazendo. Pois é, nós estamos aqui nessa mesa redonda e você é chamado para participar. Olha, nós vamos discutir assuntos polêmicos hoje aqui. E você pode mandar um e-mail para frenteafrente@redevida.com.br ou então pelo Twitter da minha colega Denise Rotenburg, que está aqui na sua telinha, Deni Rotenburg, @DeniRotenburg. E aqui nessa mesa redonda, minha colega Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Obrigada pela sua presença aqui. E boa noite para você que nos assiste. O deputado Diego Garcia tem 31 anos e uma particularidade em relação aos outros parlamentares que estiveram aqui recentemente. Ele simplesmente não era político até virar deputado federal. Ele é do Paraná, da cidade de Andirá, uma cidade de 20 mil habitantes. Trabalhava como vendedor de roupas na loja dos pais. É casado com Beatriz e pai de Maria Clara, que tem 4 meses e meio. Deputado, por que um jovem que tinha uma vida, de repente, promissora na área no comércio da pequena Andirá, resolve entrar para a política? Olha, eu vejo que um pouco disso tudo é olhar para as injustiças que nós vemos acontecer no campo da política e, diante dessas injustiças, você ficar calado. Então, eu não me contento em ficar calado, em compactuar com coisas injustas e que acabam afetando a vida de milhares e milhares de pessoas em todo o país. Foi esse o grande motivador na minha vida, isso há uns 5, 6 anos atrás, que me despertou a ter esse gosto de participar da política. Eu nunca tive intenção de ser candidato, nunca tinha sido candidato a nada, nem a presidente de bairro. Foi a primeira vez que me candidatei e não porque quis, porque fui indicado, fui escolhido dentro de um projeto, que é o projeto de fé e política da Renovação Carismática Católica no estado do Paraná, que é um projeto que acompanha pessoas que têm esse chamado, essa vocação, e os líderes do movimento em todo o Paraná fazem a indicação e a escolha. E o meu nome foi indicado por essas lideranças. Eu participei das eleições, dos 30 deputados eleitos no Paraná, fui o deputado com a campanha mais barata e fui o deputado, um dos deputados mais novos aí eleitos pelo estado do Paraná. E quanto o senhor gastou na sua campanha? Eu gastei R$116 mil. Então foi a campanha mais barata do estado. Pois é, deputado, é interessante que a representatividade nacional. Em alguns casos existem distorções, né, mas essa é uma clara
representação das bases. Existe, é claro, esse trabalho em prol de uma comunidade, mas também a realização pessoal. Como é que você está vendo o Congresso Nacional, tanto do lado pessoal como no sentido de tentar colocar em prática aquilo que o senhor prometeu e que fez durante a campanha? Olha, no lado pessoal, eu sempre gosto de dizer para as pessoas que eu não me orgulho de dizer que eu sou deputado federal. Hoje, esse nome, esse título, vamos dizer assim, ele não traz benefício nenhum, não traz bônus nenhum. Muito pelo contrário, ele traz muitas críticas. A sociedade, de uma forma geral, ela acaba olhando para todos os parlamentares como se fossem todos iguais, como diz na linguajar popular, como se fossem todos farinha do mesmo saco. Então, tudo que acontece de errado, de ruim, por parte de um parlamentar ou de outro, acaba respingando em todos. Então, todos acabam pagando o preço e acabam levando nomes aí de corrupto, de ladrão. Então, eu analiso assim como um momento muito difícil. É muito difícil hoje se colocar à disposição de ser um representante do povo. De sair, Denise, e talvez aí respondendo ainda mais a sua pergunta, a primeira pergunta, de sair da comodidade, a qual eu tinha na minha cidade de Andirá, no meu trabalho. Da zona de conforto. Da zona de conforto, sem críticas, sem tanta agressividade, e ir para um outro campo, onde constantemente você é criticado, às vezes sem culpa, sem estar participando das coisas erradas e ruins que acontecem no parlamento brasileiro, mas por ser deputado você leva os créditos, né, de tudo. A culpa de tudo. Então é uma realidade difícil, mas o que eu estou buscando fazer? Através do trabalho, do dia a dia, do meu empenho, a minha dedicação, mostrar que ainda existem bons políticos. É o que a gente vive dizendo aqui, né, Zé Maria? Se os bons não entrarem para a política, os maus vão tomar conta. Mas, deputado, eu queria entrar um pouquinho no Estatuto da Família. Quais são os principais pontos do projeto que está em discussão na Câmara? Olha, o Estatuto da Família, diferentemente de muitas coisas que saíram pela imprensa, pelos veículos de comunicação, que o Estatuto é excludente, que o Estatuto agora está estabelecendo o que é família. Muito pelo contrário, o Estatuto ele está, nesse momento, trazendo aplicações a um princípio da nossa Constituição Federal, que está no artigo 226 da Constituição, dentro de um título que é o título da ordem social, ou seja, existe uma ordem para que todas as coisas possam existir, e quis os nossos constituintes trazer a família, a qual o Constituinte chama de base da sociedade, credora de especial proteção, para dentro do texto da Constituição, para que ela seja preservada, para que ela seja credora de uma especial proteção. E um detalhe importante, que fruto da nossa busca aos anais da casa, referente a essa discussão que aconteceu lá atrás, na década de 1980, através dos nossos deputados constituintes, nós resgatamos e levantamos que o quê? Que os nossos deputados, naquele momento, já existiam outros arranjos na nossa sociedade. A união, por exemplo, entre duplas homossexuais já era uma realidade e já era algo que estava sendo legalizado em outros países também. Então, naquele momento, a discussão, isso não estava fora da discussão, mas os constituintes, eles quiseram resguardar aquilo que é a base. Base não são todas as coisas. Por exemplo, aqui, esse estúdio, não é tudo aqui que é base. A parede não é base, o teto não é base, o telhado não é base, não são todas as coisas que são base. E quiseram nossos constituintes proteger essa base, dar a ela uma especial proteção. A palavra especial proteção na Constituição, ela só aparece em 2 momentos. Quando fala da família, base da sociedade, e quando fala da criança e do adolescente. Mas os constituintes, naquele tempo, e isso não foi estabelecido por mim, até porque eu tinha 4 anos de idade, foi estabelecido pelos nossos deputados constituintes, em nenhum momento eles quiseram excluir ou
generalizar de tal forma, fechando o conceito a respeito de família. Não fechou mesmo. Não fechou, né? Isso pode não ser está família fechado. formada por um casal do mesmo sexo. Olha, pode ser... eu gosto de usar sua o exemplo concepção. assim. Eu gosto de usar o exemplo assim. Por exemplo, eu particularmente tenho amigos que eu considero como se fossem irmãos. Pessoas com quem eu convivo, pessoas que fazem parte do meu dia a dia, da minha família, que eu conheço a sua família. Eu tenho amigos que eu considero como pais. Pessoas assim que têm uma importância muito grande para mim. O Estatuto da Família, ele não proíbe isso. Ele não cria nenhum impedimento de que as pessoas possam considerar a família aquilo que elas bem entendam. Agora, o Estatuto, ele trata da família base da sociedade. Então, no meu substitutivo aprovado na comissão, nós nos remetemos ao que diz a Constituição Federal. Porque eu não posso criar uma lei baseada na minha vontade, nos meus desejos. Nós, quando somos eleitos, quando tomamos posse no Congresso, na Câmara dos Deputados, nós fazemos um juramento. E dentro desse juramento está defender a Constituição. Então, todas as leis infraconstitucionais, que é o caso do Estatuto da Família, ele precisa se basear nos princípios que dizem, que regem a nossa Constituição Federal, que é a lei maior do país. Pois é, olha, o Estatuto da Família, como diz aqui o deputado, é uma regulamentação da Constituição e é muito importante, porque através desse projeto haverá todo um cuidado de políticas públicas, de educação, saúde, combate a drogas, daí a importância. E grupos geralmente ligados a homossexuais que questionam o projeto aprovado na comissão especial e que será discutido em plenário, exatamente porque o senhor, não o senhor, mas a comissão, através do seu projeto, teria deixado de fora desta célula de família a possibilidade da união homoafetiva. Olha, para a sociedade entender, como eu dizia há pouco, nós não podemos legislar em causa própria. Então, todas as leis ordinárias do país, elas precisam ter base na Constituição Federal. Para a gente ampliar esse conceito de família base da sociedade, estabelecido não por mim, mas pela Constituição Federal, o que estaria em discussão no Congresso, na Câmara dos Deputados, nesse momento, seria uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, e não um projeto de lei, que é o caso do Estatuto da Família. O Estatuto da Família, diferentemente do que foi dito, que ele tira direitos, que ele está tirando direitos, exclui, que ele está excluindo, diferentemente disso, o Estatuto não tira direito algum. Tanto que, no texto do substitutivo, se ele tirasse algum direito, ou se ele fosse alterar alguma lei já vigente no país, teria que vir claramente ali que está alterando a lei tal, o artigo tal, o inciso tal. Isso não acontece no Estatuto da Família. O que existia antes era outro projeto, eu tive o cuidado de comparar. A impressão que eu fiquei foi que o senhor, inclusive, digamos assim, explicou melhor do que o anterior, que era até mais restritivo, né? Com certeza, o projeto anterior do deputado Anderson Ferreira, e sem de forma alguma fazer alguma crítica ao deputado, até porque é graças à apresentação do projeto que houve a discussão no Congresso. Mas é outro momento, verdade, né? Isso. Se o projeto não tivesse sido apresentado, essa discussão não estaria acontecendo. E é o que aconteceu desde a promulgação da nossa Constituição Federal. Não existe uma lei que traga aplicações ao que diz a Constituição Federal. E o Estatuto da Família está fazendo isso agora. Regulamentando, Ele né? está regulamentando, está trazendo Pois é, aplicações. mas onde o senhor muda ali do original? O que eu altero, por exemplo, no artigo 2º, que praticamente toda a discussão ficou em um único artigo. E eu acho isso algo que talvez tenha prejudicado até um pouco os trabalhos. Porque é muito extenso. Porque o projeto ele traz 12 artigos no meu substitutivo. Então, não é apenas um artigo, mas acabou a discussão de uma forma desonesta, ficando apenas nesse único artigo. Que no projeto original trazia o quê? Que define família
o núcleo social formado a partir da união entre o homem e a mulher. Eu retirei essa palavra do texto define-se, porque, no meu ponto de vista, não é papel do legislativo querer achar agora uma nova definição para as coisas. Família é família, a câmera é câmera, não tem como eu agora dizer que a câmera ela é um microfone. Apesar de eu querer poder encontrar algum elemento para comprovar que a câmera não é mais câmera, agora ela é microfone, eu não posso, não é papel do legislativo isso. Aí o senhor tirou define-se. Então, eu retirei essa palavra do texto e agora o texto está de que forma? Que o Estatuto, ele reconhece família, base da sociedade, credora de especial proteção, em conformidade com o artigo 226 da Constituição Federal. Ficou assim o texto, ou seja, não cita homem, mulher, nada disso. Na verdade, a Constituição, esse texto, ele praticamente é uma cópia do que está no caput, no artigo 226 da Constituição Federal. Né? Isso. No parágrafo 3º da Constituição, a Constituição vai dizer o que é a família base. E no parágrafo 3º está lá, que a família base é aquela formada a partir da união entre o homem e a mulher. Mas, de forma alguma, os nossos constituintes, eles quiseram excluir os outros arranjos. Ou seja, se quiser mudar, tem que apresentar uma PEC e não vai ser pelo o estatuto, fica do jeito que está, e se alguém quiser mudar, tem que ser via proposta de emenda constitucional. Para ampliar esse conceito de família base da sociedade, o que eu acho difícil. Porque, como eu disse, base não são todas as coisas. Já temos aqui uma série de perguntas no Twitter. A Cir da Cruz Camargo, na verdade, ele faz um comentário. Ele diz que precisamos cuidar e entender que a Constituição seja inspirada pelo Espírito Santo, infalível. Aí ele cita que a Constituição do Império sacralizava a escravidão como artigo pétreo. A sociedade, aí ele explica, a sociedade evolui e as leis também. Família é um conceito histórico, cultural e varia conforme o estilo das famílias de diversas sociedades. E o Emilson Nunes Costa, que é lá do Rio de Janeiro, ele tem uma pergunta. O senhor percebe que há um nítido preconceito e intolerância da mídia, lá vem ele falar de nós, em relação à bancada conservadora da Câmara dos Deputados? Olha, apesar de esse carimbo ir sendo dado aos parlamentares que têm uma posição, principalmente em defesa da família, em defesa da vida, eu não considero assim dessa forma. O meu parecer, por exemplo, do Estatuto da Família, ele é um parecer totalmente técnico e jurídico, e com bases no que diz a Constituição Federal. Em momento algum eu cito religião, eu cito algum elemento, ou o que diz a Bíblia, ou o que diz algum livro, ou algum documento da igreja, seja católica ou evangélica, ou qualquer outra denominação. O trabalho realizado pela comissão foi um trabalho sério, olhando para as realidades existentes dentro da nossa sociedade e que estão ferindo a família. O Estatuto da Família, ele assegura direitos, como, por exemplo, o direito à vida desde a concepção, o direito à moradia, o direito à educação, o direito à saúde. O Estatuto da Família, ele, quando fala de saúde, ele fala sobre prioridade no atendimento da gestante adolescente, então que ela tem uma prioridade na hora que seja atendida. Fala também de prioridade no atendimento para a família do dependente químico. Hoje são milhares de famílias que, quando se deparam com um dependente químico dentro da sua casa, seja vítima do álcool, vítima das drogas, a família se encontra em um estado de uma desestruturação muito grande. Não sabe a quem recorrer. Nós já fizemos programas aqui sobre esse assunto e é cruel. E não encontra um amparo, não encontra uma proteção do município, não encontra muitas vezes políticas públicas que atendam aquela dificuldade e a realidade que vem se espalhando em todo o país. E o Estatuto da Família fala sobre isso, de dar uma prioridade a essa família, de que ela tenha uma atenção especial. O Estatuto ainda fala sobre segurança pública. O Estatuto fala sobre o direito dos pais, sobre a educação moral, sexual e religiosa. Hoje que a família ela vem sofrendo muitos ataques dentro da sala de aula.
São vários os relatos, inclusive eu como parlamentar já recebi vários e-mails e comunicados de pais informando que o seu filho recebeu lá uma cartilha, a criança recebeu dentro da sala de aula uma cartilha de orientação para que ela possa se masturbar corretamente. Então, materiais que estão sendo produzidos através de políticas públicas vindas do Ministério da Educação. Então, o Estatuto, ele traz essa proteção à família. Ele assegura esse direito do pai poder chegar dentro da sala de aula e dizer, olha, o meu filho não vai receber esse tipo de conteúdo. O meu filho ganha, né, mais força. Ele ganha essa proteção. Deputado, o senhor já disse aqui que é um debate desonesto. Então, assim, é até importante que a gente volte a ele, até para explicar melhor, porque ficou parecendo realmente que o Estatuto da Família era simplesmente esse artigo que falava aí da célula base da família, né? Mas quando o senhor fala aí dessas proteções de saúde, social, quando se fala em proteção, inclusive de atendimento, e os homossexuais, eles não ficariam, por exemplo, sem o direito de adotar, isso não poderia interferir, porque, na verdade, o senhor fala da Constituição, mas a vida anda, né? O mundo gira e muda. Como diz aqui o Nós nosso estamos em nova situação. as coisas vão, né, evoluindo, a própria Constituição já mudou muito, Sim. ele cita, inclusive, a do Império, ou seja, há uma mudança. O senhor não poderia excluir os homossexuais desta proteção e inclusive, de adoção? Olha, eu gosto sempre de dizer que o Estatuto da Família, de forma direta ou indireta, ele contempla todos os arranjos familiares existentes na sociedade brasileira hoje. E por quê? Porque em algum momento a família, esses outros arranjos vieram, nasceram, partiram da família base da sociedade. Ainda não existe uma outra forma natural disso acontecer. Então, a questão da adoção, uma pergunta importantíssima, porque a questão da adoção, ela entrou no texto do substitutivo do relator passado, que não teve tempo de ser apreciado na legislatura passada. E criou-se, então, uma outra polêmica, porque o relator passado, ele realmente restringia a adoção apenas entre o homem e a mulher, podendo ser a criança adotada apenas por um homem e uma mulher. Eu retirei isso do texto. Então, não está isso no texto mais, inclusive para assegurar para toda a sociedade que quem tem um filho adotivo, que eu acho que não seria nem a forma correta de dizer, porque filho é filho. Pelo Código Civil atual. Pelo Código Civil não vai aparecer ali no documento filho adotivo. Então, essa expressão não existe. Filho é filho. Filho é filho. Então, todos estão contemplados no Estatuto da Família e vão estar assegurados e ter essa proteção especial que o Estatuto está trazendo. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Eu convido você a participar do nosso programa, mandando um e-mail para frenteafrente@redevida.com.br ou então para o meu Twitter, @DeniRotenburg, que aparece aí no rodapé da sua telinha. Voltamos em 2 minutos.
Olá, estamos de volta com Frente a Frente. Eu e José Maria Trindade entrevistamos hoje o deputado Diego Garcia. Ele é do PHS do Paraná e relator do Estatuto da Família, um projeto que está dando muita polêmica. Deputado, eu queria falar também de outro projeto polêmico que mobilizou um grande número de mulheres no país contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Inclusive, tem aqui uma série de perguntas de Marilu. Obrigada pela sua participação. Ela cita aqui, ela se refere a esse projeto e diz, ela vai em 3 pontos. 1. Jovem é estuprada no metrô criminoso de @Geraldo Alckmin, não tem direito de ser atendida nem de tomar pílula. Aí ela fala, 2. Se ela engravidar, terá um filho de um estuprador e sequer é considerada como família. Voltamos à Inquisição? E ela termina com a seguinte pergunta. Os fundamentalistas protestantes e católicos criaram no Brasil o Estado Islâmico e voltamos à Era das Trevas? Olha, o PL 5069 de 2013, que vem trazendo aí muitas repercussões favoráveis e contrárias, e houve também muitas manifestações de muitas mulheres a favor do PL 5069, pedindo a aprovação do texto. Por quê? Como é hoje? Mas elas não foram para a rua fazer manifestação a favor do projeto? Não foram para a rua, mas vieram para o Congresso, inclusive estão com faixas, estão com cartazinhos, também pedindo o apoio. Sempre que esse assunto é discutido, a comissão fica muito cheia. Né? Fica muito cheia e isso faz parte. Lados. Eu acho que faz parte do processo democrático. Todas as pessoas têm o direito de expressar suas opiniões. Agora, como é hoje a lei? O que diz a lei hoje, o chamado aborto legal? Hoje, a mulher que foi vítima de um estupro, ela simplesmente, ao chegar ao médico e alegar que foi vítima, ela já pode se submeter ao processo do aborto. Então, o médico hoje ele é obrigado a realizar o aborto, sem ela ter que fazer um exame de corpo de delito, sem ter que fazer denúncia alguma. O que o PL 5069 ele vem trazer, não é trazer nenhuma proibição para que isso aconteça, muito pelo contrário, é regulamentar para quê? Para que o estuprador ele possa ser identificado e possa ir para trás das grades, para a cadeia, para que a mulher tenha uma prioridade no atendimento através do SUS, que ela tenha um atendimento prioritário nesse momento, tenha uma atenção especial, e para também corrigir coisas e relatos que nós temos espalhados pelo Brasil, de mulheres que estão usando desse artifício de como a lei é hoje, alegando que foram vítimas de um estupro, de uma violência sexual, e estão realizando o aborto quando, na verdade, isso não aconteceu. Então, agora, para que ela possa passar pelo procedimento onde vai acontecer o aborto, ela vai ter que, primeiro, fazer o registro, fazer a denúncia, passar por um exame onde, sendo comprovado, ela vai poder passar por esse procedimento sem nenhum impedimento. Há também uma criminalização, né, do médico e de quem atender essa pessoa, né? Não comunicar Eu não sei ao certo como que ficou o texto aprovado na CCJ, o texto final, não saberia trazer essa informação. Mas o que há hoje no Brasil é a omissão por esses atores em muitas partes, e por isso o projeto ele quer regulamentar para quê? Para que o estuprador possa ir para trás das grades, possa ser punido, para que a mulher ela possa ter a proteção, essa atenção especial. Mais uma punição à mulher, não? Não, de forma alguma. Tem que se submeter a esse novo processo, aprovar isso? De forma alguma. Eu acho que a grande violência ela já sofreu. Agora, essa pessoa que cometeu esse crime, ela não pode ficar impune. Agora, nós também não podemos esquecer de um terceiro ator que entrou nesse processo, que não tem culpa de nada, mas existe um sopro de vida ali sendo gerado no ventre daquela mulher. E essa vida, ela precisa ter uma atenção e precisa ser preservada. Então, é esse o cuidado que a lei ela quer ter para que inúmeros casos de aborto que estão acontecendo
no Brasil deixem de acontecer. Eu vejo que o meu ponto de vista é de que hoje o Estado ele tinha que dar uma atenção para essas mulheres. E para que a mulher pudesse chegar até o fim e que, não tendo condições ou não querendo dar continuidade à criação desta criança, que ela pudesse, através das leis existentes, inclusive a própria lei de adoção, e ser acompanhada por pais, por pessoas que queiram adotar essa criança. Né? Eu acho que a vida, eu sou pai, e uma das maiores emoções da minha vida foi o primeiro exame que a minha esposa fez, o coraçãozinho do neném. Quando o médico colocou ali o aparelho e o coração dela... É muito emocionante. O coração dela disparou e ali eu tinha certeza de que eu fiz parte daquele processo, a minha esposa fez parte daquilo, mas ali era uma vida. Havia um sopro de vida que já não nos pertence mais. Eu tenho direito sobre o meu corpo, mas eu não tenho direito sobre o outro corpo que ali está sendo gerado. Esse direito não pode ser tirado. Deputado, eu sei que é muito emocionante. Deixa eu continuar aqui, que tem umas perguntas interessantes para a gente mudar um pouquinho de assunto, para não ficar só nessa coisa. Ontem teve uma votação do reajuste do judiciário, que a sessão foi até mais de meia-noite. Tem uma pergunta aqui que o Emilson, por exemplo, quer saber da galeria. A intensidade da ira dos servidores do judiciário por não terem conseguido o reajuste lhe impressionou? Com certeza. Eu vejo que foi um apelo em todo o Brasil. Eu recebi, inclusive, servidores do judiciário lá no Paraná e recebi eles também aqui no meu gabinete em Brasília. Eles fizeram um belíssimo trabalho. Eu, inclusive, fui homenageado em Jacarezinho, com uma placa na entrada da cidade, pelo apoio. A bancada do meu partido, o PHS, ela fechou questão nesse quesito. Todos votaram pela derrubada do veto. Infelizmente, pela falta de apenas 6 votos, 6 votos, muito pouco. Apenas 6 votos não conseguiram a derrubada desse veto. Agora, é bom fazer um registro... Mas o Senado manteria, né? Não passaria no Senado. Olha, é bom fazer o registro que, na história do Congresso, poucos vetos foram derrubados, muito poucos. Eu não saberia trazer um número preciso aqui, mas foram pouquíssimos. Então é Só muito quando difícil. Há acordo, salário quando há consenso, mínimo na época do Collor, né? Foi Mas os outros são, quando há consenso, agora o senhor disse belíssimo, eu nunca vi um lobby tão burro, porque agredia os parlamentares com aquela vuvuzela infernal ali, azucrinando, agredindo as pessoas no Salão Verde. Eu achei que foi de uma inabilidade total. Se não houvesse esse lobby burro aqui, eu acho que eles ganhariam. Eu vejo assim que, às vezes, por aquele calor, pode acontecer, com certeza, alguns exageros. Principalmente depois da derrota, a revolta foi muito grande. Mas antes, as vuvuzelas, aquela pressão... Antes também, mas eu vejo assim, o importante é a participação da sociedade. E isso vem aumentando e vem crescendo. O senhor defendeu 78% de aumento para o judiciário. Eu defendi, por quê? Porque, na verdade, não era um aumento, era um reajuste. O que eles estavam cobrando era um reajuste que não foi dado ao longo desses últimos 9 anos. O Poder Judiciário hoje, no país, ele traz um retorno muito grande. Inclusive, ele traz muito dinheiro aos cofres públicos. Eu poderia citar um exemplo mesmo, do meu estado do Paraná, na cidade de Barracão, sudoeste do Paraná, que há pouco visitei, e lá fui conhecer as iniciativas do Poder Judiciário. Eles conseguiram transformar a cidade, através, principalmente, aí a grande cabeça disso tudo, que é a doutora Branca Bernardi, da cidade lá de Barracão, da juíza da comarca ali, que reúne 3 municípios, e através dos servidores do Poder Judiciário, eles, com inúmeras iniciativas, conseguem prestar um atendimento humanizado, diferenciado, desde a criança até o idoso, dentro do fórum ali em Barracão. Ninguém duvida da importância do judiciário, né? O que se discute é o salário. O senhor tem ideia de que se trata de um poder que está com salários altos, mais altos até para essa ilha que é aqui a Brasília. O judiciário é uma ilha da ilha, né? Olha, eu concordo, mas a gente também não pode esquecer dos méritos.
porque Não, são concursados, são pessoas... O seu gabinete tem méritos, Não, o com Congresso certeza, também tem méritos. eu sei, toda a sociedade tem, mas são pessoas que prestaram concurso, que concorreram contra milhares de pessoas né, nesses concursos, que estudaram muito, que se debruçaram em cima dos livros para conseguir passar e hoje estarem ocupando os cargos que ocupam. Então, é óbvio que dentro da sociedade, e como em diversos outros cargos públicos, existem esses fatores que a gente não pode desconsiderar. Né? O reajuste, eu defendo não só o reajuste para o judiciário, mas eu defendo outros reajustes também, né? Para outros setores da nossa sociedade que precisam, e que precisam muito. Então, esse apelo do judiciário é um fato que aconteceu agora, o veto foi derrubado, eles vão continuar com certeza... Foi mantido. Foi mantido, o veto foi mantido da presidente, eles vão continuar essas mobilizações por todo o país e foi ali à vontade. Eu vejo que muitos parlamentares deixaram... Eles terão um reajuste, né? Já está sendo negociado. Tem uma outra proposta de um reajuste menor e que vai contemplar, aí, de certa forma, a categoria. Não era o que eles estavam reivindicando e lutando. Eles tiveram a maioria, mas não tiveram a maioria suficiente para a derrubada do veto. Infelizmente, aí, eu digo infelizmente no sentido de que muitos parlamentares que estavam na casa não manifestaram o seu voto. Então, cerca de mais de 50 parlamentares que estavam na casa e não votaram naquele momento decisivo. Então, poderiam ter votado contra. Ou melhor, poderiam ter votado a favor da manutenção do veto. Mas preferiram apoiar o governo. Preferiram não se manifestar, não deixar o registro. Apoiando assim o governo, né? Porque apoiando assim o governo, ao não se manifestar. Agora, o piores que votavam pela queda do veto, confiando que o mesmo partido no Senado derrubaria. Ainda tem essa articulação. O PHS é um partido aliado? É um partido aliado, hoje compõe a base do governo também. E teve essa posição, diferentemente daquilo que o governo estava orientando. Existem outros fatores... Ou seja, então é governo peronomútil. A gente não pode esquecer que existem outros fatores que estão mobilizando não só o Poder Judiciário, como estão mobilizando outros movimentos de outros segmentos em toda a sociedade. E esses movimentos estão vindo aqui para Brasília, para a capital federal, para lutar pelos seus direitos. Recentemente nós recebemos os motoristas de vans, nós recebemos aqui também o pessoal das lotéricas. Então, e por que de tudo isso? Por que dessa revolta da população? Nós estamos vendo as medidas que estão sendo tomadas pelo governo de aumento dos impostos, aumento de inúmeros fatores e que vão afetar o bolso do brasileiro. Quando o brasileiro ele não vê também, quando é uma causa sua, uma causa que vai ferir e que vai atingir, no caso do judiciário especificamente, mais de 120 mil pessoas em todo o Brasil, e não há um apoio, não há uma manifestação favorável, então é o que gera também a revolta da população. 32 bilhões de reais. Teria que aumentar imposto para pagar. Verdade. Na verdade. Mas, seria quase uma CPMF. Mas, olha, só para trazer um dado... Inclusive, tem aqui uma pergunta. A Marilu, ela comenta que milhões de pessoas ainda estão sem teto e juízes recebem quase 5 mil de ajudinha, mais aumento para os servidores? Olha, eu apresentei recentemente um projeto de lei onde eu quero diminuir os gastos públicos com publicidade. O governo federal, em 2013, ele gastou com publicidade, isso sem pegar os números das estatais, que também são órgãos do governo. Mas só com publicidade, dentro das suas pastas, o governo gastou cerca de 1 bilhão de reais em apenas um ano. 2014? No ano de 2013. E não era nem ano eleitoral, hein? Não era nem ano eleitoral. Eu apresentei um projeto de lei onde eu trago uma restrição, onde, por exemplo, na construção, após a construção de uma ponte, o governo vai divulgar, mas ele vai poder gastar apenas 0,1% do valor daquela obra.
Hoje, como não existe regulamentação, o governo pode gastar, se quiser, até o mesmo valor da obra em publicidade. E por isso esses números exorbitantes. O senhor pegou esse número onde? 1 bilhão em gasto? Eu acho que é bem superior. Se você considerar daí os gastos com as estatais, com certeza... O senhor pegou só da administração direta. Isso, só da administração direta. Se considerar os outros gastos, aí esse número vai subir muito mais, vai ser muito maior. Então, mas na verdade foi um número apenas para justificar o porquê da apresentação desse projeto de lei. Eu defendo essa redução de gastos para quê? Para que esse dinheiro possa ser investido em outras áreas, possa ser investido em moradia, possa ser investido em saneamento básico. O estado do Paraná, que eu cito como um exemplo, principalmente a minha região, o norte pioneiro do Paraná, a questão de saneamento básico, existem cidades hoje com 0 de rede de esgoto, 0. Então, as pessoas já construíram fossa dentro de casa, já construíram as fossas nas calçadas e agora vão construir as fossas na rua. Vão ter que estar furando a rua porque já não tem mais aonde furar. Então, são realidades existentes na nossa sociedade brasileira e que a gente não pode fechar os olhos, né? Então, precisa ter cada vez mais a participação popular da sociedade como um todo para que medidas sejam tomadas e atitudes por parte do governo federal sejam tomadas também para que mais dinheiro possa sobrar nos cofres públicos e serem investidos em áreas que realmente vão atingir e vão mudar a vida de milhares de brasileiros. Então, eu ia fazer a pergunta, e acabei não fazendo, era ainda sobre, eu vi que o senhor ficou muito emocionado, porque é realmente muito emocionante você ouvir pela primeira vez o coração do seu filho, né? Sim. Aí é um momento mágico, só quem passou por isso é que realmente sabe disso. Agora, é um momento de cada um, né? De cada casal. Eu queria me referir ao debate sobre esse processo de regulamentação do aborto, né? O argumento é de que a mulher seria dona do seu próprio corpo. O senhor colocou ali a garantia na concepção. Onde está essa divisão do direito da mulher e o direito à vida a partir da concepção? Olha, nós sabemos que, por exemplo, no espermatozoide do homem, aquele espermatozoide, ele já tem um sopro de vida, ela não é uma célula morta, ela é uma célula viva. A partir do momento que entra em contato com o óvulo da mulher, ali já existe a vida. A nidação já, né? Naquele momento, naquele momento da concepção, já existe a vida. Portanto, aquela vida, ela também tem seus direitos. Acima de todos os outros direitos. Não acima do direito da mulher. Eu defendo a proteção da mulher, eu defendo que a mulher ela possa ser atendida com qualidade. Mas pode ser, por que não, né? Não entendi, desculpa. O direito da mulher de manter o seu corpo acaba quando aparece o direito, né, dessa nova vida que surgiu. Olha, eu entendo assim. Eu me emocionei porque não existe palavras para descrever realmente muito aquilo que hoje eu vivo dentro da minha casa. Muito. E é algo inexplicável. Não tem como você descrever. Já existem, porque, de certa forma, hoje o aborto já está legalizado no Brasil. Então, existem vários vídeos desse momento, após o momento do aborto, que estão pela internet, basta as pessoas buscarem que vão encontrar. Eu digo para as pessoas, assista. É forte, mas assista. Assista um desses vídeos. Não tem explicação. Ali você vai ver que, após aquele momento que retira aquele feto, que é retirado do corpo da mulher, aquele feto, existe vida. O feto, por alguns momentos, ainda se movimenta, se move, e depois, é claro, perde a vida e acaba tudo. Então, eu defendo o direito desta pessoa. Eu só posso hoje defender porque alguém um dia lá atrás me deu segurança e garantias de eu viver, de eu poder estar aqui hoje. Minha mãe também poderia ter me abortado, poderia ter me jogado na latrina, poderia ter feito isso de forma clandestina, como muitas mulheres fazem no Brasil. Hoje estima-se
que mais de 1 milhão de mulheres realizam aborto de forma clandestina, de formas assim que vão trazer muitas consequências aí sim para a sua saúde. Eu poderia ser uma dessas vítimas, eu não sou. Eu só posso estar aqui falando a vocês porque esse direito me foi assegurado e me foi dado. Então, assim como eu tive esse direito, eu defendo esse direito a todas as pessoas. Eu sou totalmente contra a legalização do aborto. Eu acho que o Brasil, o nosso país, ele precisa investir mais em políticas públicas de saúde e que deem atenção total à mulher para que ela possa chegar até o último momento da gestação com qualidade, com atenção. Agora, o que fazer com mulheres que chegam a mulheres, às vezes, desesperadas, porque são de baixa renda, não têm condições de ter um filho, não teve um esclarecimento adequado, não usou um método anticoncepcional e essa mulher engravida. Ela tenta fazer um aborto por conta própria, às vezes coisas muito mal feitas, a mulher entra num processo, às vezes, de hemorragia interna, vai parar no hospital e não pode ser atendida? Porque ela tentou fazer um aborto por conta própria? Não, de forma alguma. Isso eu não defendo de forma alguma. Eu acho que em qualquer circunstância, a mulher ela tem que ser atendida e tem que ter toda a atenção do Sistema Único de Saúde. Então, de forma alguma, eu defenderia isso. Assim como eu defendo aquela vida que está em formação no ventre da mãe, daquela mulher, eu defendo também a mulher. Então, e defendo não só nesse período de gestação. Eu, inclusive, fruto daquilo que eu vi a minha esposa passar nos primeiros dias após o nascimento da minha filha, eu apresentei um outro projeto que trata sobre a questão da amamentação. A minha esposa, por diversas vezes, eu presenciei ela amamentando, ela lutando para amamentar a nossa filha e chorando. Por quê? Porque o seio machucou, porque os vasos estavam obstruídos, estavam empedrados. Então, ela precisou, nós tivemos que se deslocar mais de 100 quilômetros para uma outra cidade para encontrar uma enfermeira que tinha a técnica para ajudar a mulher a desobstruir esses vasos e amamentar de forma correta. Eu apresentei um projeto de lei que vai propor uma alteração no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, para que as mães elas possam ter esse atendimento também no Sistema Único de Saúde, com uma pessoa capacitada que possa dar essa orientação, até porque o leite materno ele é importantíssimo para o desenvolvimento da criança. Então, é importantíssimo... Os primeiros 6 meses de vida. Isso, a vacina. Os primeiros 6 meses são fundamentais. Que a criança toma, com certeza. Ela está ali, é a proteção, uma das maiores proteções da criança. E hoje, muito pouca orientação é dada às mulheres, é dada às mães em todo o país. Então, é um outro projeto que eu apresentei na Câmara, que está em tramitação e que, se aprovado, vai trazer também essa proteção e essa atenção para a mãe nesses primeiros dias de vida aí desse novo bebê. Agora, deputado, a gente está acostumado a discutir política aqui. Política é muito árido, né? Uma disputa onde se pensa muito na atividade de cada um parlamentar e quando entra nessas concepções que a gente está discutindo aqui, a coisa fica muito complicada, porque aí entra o emocional e a racionalidade natural do Congresso Nacional. É por isso que o Congresso tem dificuldades para votar assuntos assim? Olha, eu não entendo como dificuldade, até porque o parlamento ele é a representação de toda a sociedade. Então, cada parlamentar ali representa uma parcela da sociedade brasileira, um campo da sociedade, e por isso há essas discussões. Até hoje, são praticamente 9 meses de mandato, eu ainda não vi nenhuma votação que tenha sido votação nominal e que tenha sido unânime no plenário da Câmara dos Deputados. Nenhuma. Até em matérias como, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu tinha uma certeza assim, que seria votado unanimemente por todos os parlamentares. Só se for votação simbólica, né? Só se for votação simbólica. E daí que você... E mesmo assim tem um que levanta a mão. Sempre tem algum que se posiciona contrariamente.
E mesmo nessa votação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ali tiveram parlamentares que se posicionaram contra. Então, isso é a representação do povo. Cada parlamentar está representando um segmento da sociedade. A sociedade ela tem que participar. E na democracia, ali no parlamento, vai vencer a expressão da maioria. Então, cada parlamentar vai ser ouvido, vai ouvir a sociedade, vai ouvir os contrários, os favoráveis, referente a cada matéria, e vai dar a sua posição no voto. É isso, a representatividade. Eu costumo dizer que cada parlamentar é uma instituição ali na Câmara. É só olhar de perto o gabinete dele e saber por que ele chegou na Câmara dos Deputados. Olha, alguém está te representando aqui. Nós vamos agora a um intervalo aqui de 2 minutos no Frente a Frente e voltamos em seguida. Salve, muito boa noite. De volta aqui ao Frente a Frente. Hoje o deputado Diego Garcia, ele é do PHS do Paraná. E não faltam aqui as polêmicas, né? A gente falou de política e principalmente do Estatuto da Família. O deputado é relator desse projeto que foi aprovado na comissão especial, iria diretamente ao Senado, mas houve uma apelação ao plenário da Câmara e ele vai cair na Câmara dos Deputados. Deputado, há muita divergência sobre esse Estatuto da Família. Nós já falamos aqui sobre a reclamação das relações homoafetivas, né? Mas há também essa dificuldade de mãe solteira, né? de um filho de um estuprador, por exemplo. Isso não configuraria família também no projeto? Inclusive isso foi muito abordado e levantado pelos apenas 5 parlamentares que se posicionaram contra o projeto na comissão. Mais de 20 parlamentares se posicionaram favoravelmente. Então, e eles usavam isso de uma forma desonesta, dizendo que, então, o filho
de mãe solteira ou de pai solteiro não é família. Isso não é verdade. A própria legislação existente, o Código Civil, já assegura como família, e o Estatuto da Família eu deixei claro no texto do meu substitutivo aprovado, que é família, base da sociedade também. Não é a ausência do pai ou vice-versa, da mãe, que vai configurar que isso não constitui uma família. Mas o texto, né, o senhor remete à Constituição, né? Eu remeto à Constituição, mas existe um parágrafo único que foi acrescentado por mim, e nesse parágrafo único, assegurando que as relações de mães e filhos e pais e filhos é família também, base da sociedade, credora de especial proteção. Aqui tem uma pergunta interessante da Marilu. Ela quer saber se o homem que engravidou a mulher for responsabilizado, ela fala na questão, se refere ainda ao projeto do aborto, a situação será outra. Por que não chamá-lo à responsabilidade? E ela tem razão, porque hoje em dia a gente vê muitos homens... Ninguém engravida sozinho, né? Exatamente, ninguém engravida sozinho, e o que se vê é sempre a mulher criminalizada, né? E o homem não, some, às vezes até pressiona a mulher a partir para um aborto, porque não quer compromisso, não quer, enfim, não quer responsabilidade com aquela vida que ele ajudou a gerar. Como é que há alguma lei que ajude nesse caso, dê essa proteção à mulher? Hoje, essa proteção já é dada. O que falta... Mas a responsabilidade ao homem? Isso, dessa responsabilidade. A mulher ela pode, na justiça, recorrer aos seus direitos. Desde a concepção. Desde a concepção. Então, é um direito já assegurado pela mulher, que qualquer é o exame mulher. De DNA. O que não acontece, Denise? Muitas vezes as mulheres se calam e acabam assumindo essa responsabilidade até por uma mágoa ou terem ficado revoltadas com a postura do homem, com a atitude do homem e de não quererem saber mais dessa pessoa, não quero o envolvimento dessa pessoa, vou criar meu filho sozinho, vou ter ele, vou lutar. Então, são essas atitudes existentes no nosso país, existentes no Brasil afora, mas que eu, particularmente, sou contrário. Eu acho que as mulheres, elas tinham sim que lutar, tinham que fazer essas denúncias. Inclusive, hoje, pela lei, o homem, se ele não participar e arcar com a sua responsabilidade, ele pode ser preso. Ele pode ser preso. Então, se ele fugir dessa responsabilidade, ele pode ser preso. O que está faltando, eu vejo, é essa atitude da mulher de levar isso à frente, de levar isso adiante, mesmo que seja desgastante. Mas ela precisa lutar pelo seu direito, e é um direito que ela já existe hoje, assegurado por lei no nosso país. Agora, é engraçado, deputado, que a gente tem muita lei e falta aplicar a lei. Uma vez eu ouvi do deputado Miro Teixeira de que a Constituição brasileira devia ter um artigo só. Aliás, 2, ele disse. Artigo 1º, todo homem tinha que ter vergonha na cara. Artigo 2º, revogadas as disposições em contrário. Quer dizer, na verdade, o que falta é compromisso social, né? Com certeza, a gente vê que... Estaria até acima da lei. Com certeza, nós vemos que esse compromisso, e por parte de toda a sociedade, ele precisa acontecer e eu vejo que essas motivações nós temos que buscar realizar, fazer também. Quando, por exemplo, a gente fala de política, quando eu cito e dei o exemplo aqui do judiciário, da participação deles, ganhando ou perdendo, eu avalio como positivo porque eles estão participando desse processo de discussão. Não estão deixando a cargo de 503 deputados, de 81 senadores, essa decisão. Vão buscar os seus direitos. Estão buscando o seu direito. E a sua posição também, ganhando ou perdendo, um estão tendo a sua posição. Claro. Os lotéricos, recentemente, tiveram a sua posição. Os motoristas de van tiveram a sua posição. Eu vejo que quanto mais isso acontecer, essa participação social, muitas mudanças positivas podem acontecer no nosso país. Agora, o que eu vejo como prejudicial é quando a sociedade se cala. É quando a sociedade lava as mãos. Eu gosto muito de uma frase do Papa Francisco,
que logo que ele assumiu o seu pontificado, ele teve um encontro com os jovens, e um jovem fez a seguinte pergunta para ele: o que a sua congregação, o que ele achava que a sua congregação devia fazer ainda no mundo? Se eu não me engano, era a congregação dos jesuítas. E o Papa disse assim: envolver-se na política. Muitos vão dizer que a política está suja, mas ela está suja porque os bons não estão lá no meio dela, buscando transformar aquela realidade. Então, e ele ainda acrescentava e dizia assim: é muito fácil fazer como Pilatos e lavar as mãos. Agora, deputado, falando em calar-se, a Câmara não está se calando em relação, ou poucos estão falando em relação ao seu presidente Eduardo Cunha, que apareceu com contas na Suíça, há documentos do Ministério Público Suíço que já chegaram ao Brasil. O Ministério Público fez a denúncia que está sob análise do Supremo Tribunal Federal. Ele anda tentando postergar, né, inclusive, o andamento do processo no Conselho de Ética. A informação que a gente tem é que amanhã tem sessão na Câmara, para que não haja sessão do Conselho de Ética, para que não ocorra a leitura do parecer do deputado Fausto Pinato, que é pela admissibilidade do processo contra o presidente da Câmara, por causa das contas na Suíça e a possível relação disso com o Petrolão. Nesse caso, não existe aí a Câmara não está meio fingindo que nada acontece, tudo ali acontece, tudo, enfim, ele preside a sessão, as coisas vão seguindo, como se nada tivesse acontecendo. Não é uma situação meio delicada? Olha, é importante a sua pergunta, e é a pergunta que milhares de brasileiros estão nos fazendo. Eu recebo mensagens nesse sentido pelas redes sociais, por e-mail. E o que a sociedade, muitas vezes, ela tem dificuldade de compreender e entender, até mesmo por aquilo que vira notícia. O que está virando notícia? São as denúncias, são as provas que estão aparecendo. Então, a sociedade ela vai se revoltando com tudo isso. E eu vejo como natural. Essa revolta não é só da sociedade, essa revolta ela está acontecendo também no parlamento. Então, quem está acompanhando o dia a dia está vendo que o parlamento está mudando com relação a isso. Agora, o que acontece? Existe um processo legislativo. Nós não temos como passar por cima, atropelar tudo e simplesmente, pela atitude que um deputado tenha tido, seja ela errada ou não, já ir foiçando e cortando ele e expulsando ele do parlamento. Nós não temos como fazer isso dessa forma. Então, existe um processo. E esse processo ele não está parado, ele está em andamento. Eu até parabenizo o deputado Fausto Pinato, que teve agilidade em manifestar o seu parecer para que isso seja apreciado pelo Conselho de Ética, que é composto aí por um número de deputados que representam aí cada bancada, cada partido ali no Congresso Nacional. O Conselho de Ética vai ter que se posicionar a respeito disso. O deputado Eduardo Cunha vai ter o direito de se defender. De se defender com toda... Então, como toda pessoa, e eu acho isso legítimo. Claro. Ele também precisa ter o direito de se defender. Com certeza. Mas a pergunta da Denise, deputado, é sobre, o senhor falou, existe o processo legislativo, Isso. E é uma fraude no processo legislativo, na medida em que ele, como presidente, convoca uma sessão no mesmo momento do Conselho de Ética, a sessão do plenário anula o Conselho de Ética. Quando ele atrasa prazos, ele joga com o tempo, ele está fraudando esse processo legislativo que tinha que ser linear. É importante a sua pergunta, mas agora também a sociedade ela pode pressionar o presidente do Conselho de Ética, porque o presidente ele tem autonomia para convocar as reuniões. Então ele pode antecipou, convocou. Isso, ele pode, por exemplo, ele pode convocar uma reunião para depois, após o término da sessão. Isso o senhor sabe que não vai ficar ninguém aqui, né? Só se for no aeroporto. Porque... não, mas como há um interesse a nível nacional, né, a nível nacional de tudo isso, e a sociedade ela está se manifestando e se posicionando e cobrando os seus representantes que ali estão dentro do Conselho de Ética, eu acho difícil os deputados fugirem dessa discussão.
Então, a sociedade ela precisa participar agora. Ver os deputados, pegar a lista dos deputados que estão ali no Conselho de Ética, cobrar deles uma posição, seja favorável, seja contrária, mas que os deputados possam se posicionar e possam estar presentes quando as reuniões do Conselho de Ética forem convocadas. O senhor ficou convencido com as primeiras explicações do presidente da Câmara sobre as contas no exterior? Olha, eu muito pouco acompanhei das explicações e também das falas dele através do noticiário. Uma ou outra coisa. Eu acho assim, ele vai ter o direito de se defender, o Conselho de Ética vai se posicionar, e se isso chegar ao plenário, é a maioria que vai tomar essa decisão pela cassação ou não do seu nome. O PHS é muito ligado a ele, né? O PHS é ligado. O partido PHS tem, sim, de certa forma, uma ligação ao deputado Eduardo Cunha. Desde o início, inclusive na sua campanha para a eleição da presidência. Agora, o que está agora em discussão é uma outra situação, que não diz respeito à questão partidária, que diz respeito a uma denúncia que foi feita contra o deputado, contra o parlamentar, e que cada parlamentar vai ter a possibilidade, de forma independente, de se posicionar a favor ou contra. Mas os partidos já estão se posicionando, né? Já temos aí o PSDB, que pediu o afastamento dele. É bom que a sociedade entenda que quando os partidos se posicionam a favor ou contra, não significa que todos vão os parlamentares que representam aquele partido estão todos concordando com aquela posição que muitas vezes é tomada pelo líder do partido. Não, mas evidentemente, né, depois de consultar a bancada, consultar os liderados. Nem sempre é assim, nem sempre essa consulta é feita, nem sempre é assim que acontece. Os líderes, eles têm essa autonomia para, muitas vezes, se posicionar e para assinar alguns documentos como líder da bancada. Eles são também escolhidos por nós, aí sim, escolhidos no início do trabalho, para liderarem a bancada de cada partido. Então, muitas vezes eles se posicionam, mas isso muitas vezes não vai refletir ali na votação, e prova disso é acompanhar o resultado das votações no plenário, principalmente dessas questões polêmicas. A repatriação, por exemplo, né? Que ele quis aprovar lá a repatriação de políticos e ele não conseguiu. Ele teve que as bancadas têm ficado divididas. Por exemplo, um projeto agora recente, agora a questão do veto do financiamento privado. Foi mantido hoje, né, na Câmara? Isso, foi mantido o veto. Agora, né? Foi mantido o veto. Ou seja, na não minha haverá dinheiro privado na campanha do ano que vem. O senhor teve financiamento de empresas na sua campanha? De certa forma, tive. Por quê? Porque recebi doações de amigos que eram donos de empresa. Então, por exemplo, de gráfica, que dou material para a minha campanha. Mas por esse gasto declarado aí de R$100 mil? Sim, aí que é o importante deixar isso muito claro para a população. É muito pouco, né, deputado? Comparado, eu acho que isso não dá para eleger um vereador. Né? Comparado a campanhas dos próprios deputados declaradas que gastaram cerca de 4, 7, 8 milhões de reais, um gasto... declarado, né? Isso, declarado. São gastos assim que são simbólicos. E eu sei de quem veio a doação, são pessoas que são meus amigos, que acreditaram e que tinham a gráfica e que fizeram a doação. Então, de certa forma, eu recebi doação de empresa. O seu mandato é mesmo especial, é raro na Câmara. Eu tenho como raro. E principalmente hoje, conhecendo um pouco do parlamento e a forma com que outros parlamentares chegaram, financiado por bancos, financiado por grandes empreiteiras. Eu vejo que hoje, com o fim do financiamento privado, as campanhas vão ser muito diferentes. E a sociedade, as campanhas vão ser muito mais na sola do sapato. É óbvio que eu defendo também de que aumente-se a fiscalização, de que se aumente a fiscalização para que também não aconteça o caixa 2. O laranjal famoso. Olha, deputado, o Fábio Roberto Belchior Rodrigues, de Rancharia, São Paulo, obrigado, Fábio. Ele faz aqui, na verdade, quase uma observação. Querido deputado Diego Garcia, porque as vossas excelências não aumentam os impostos dos cigarros em
3.500% e os impostos das bebidas alcoólicas em 3.500%. Isso ele deve estar se referindo a esse acerto, esse ajuste econômico, né, Fábio, sobre aumentar impostos, então, sobre bebidas alcoólicas e cigarros. Mas esses dois itens já são muito bem tributados, né? Já são bem tributados, mas sempre tem projetos de lei tramitando na casa e que buscam, aí, que defendem o aumento dos impostos, principalmente sobre a bebida e sobre o fumo. Agora, é claro, como em todas as situações, vai ter as mobilizações, o lobby, o chamado lobby, a favor e contra. Então, e aonde cada parlamentar tem que se posicionar, tem que tomar suas decisões. Cada projeto tem uma tramitação específica que ele vai seguir primeiro dentro das comissões, para que, se depois seja o caso, ele seja levado para o plenário para apreciação do maior número de parlamentares. Então, mas sempre tem propostas nesse sentido e que geram muita discussão, principalmente quando diz respeito a aumentar impostos em coisas que são polêmicas e que dividem também, de certa forma, a sociedade. Agora, quando é que o Estatuto da Família vai a plenário? Já tem data? Não, ainda não tem data. Agora, como foi apresentado esse recurso, cabe ao presidente da Câmara tomar essa decisão de colocar ou não para votação, de levar ele para a pauta ou não. E eu, particularmente, espero que o mais rápido possível. A indicação é de que vai ser rápido. Eu espero que seja o mais rápido, até para que a sociedade possa ter uma visão do que pensa o parlamento a respeito da família, de como o Congresso Nacional está olhando para as realidades que trata o Estatuto da Família, como as desigualdades sociais, a fome que assola milhares de famílias brasileiras, o que o parlamento pensa sobre isso. Então, eu acho que é uma oportunidade da sociedade conhecer como pensa cada parlamentar a respeito da família hoje. Deputado, um outro assunto que o Congresso Nacional tem evitado ou está devendo é a lei antidrogas, né? Passou pela Câmara dos Deputados e empacou ali no Senado Federal. Nós já falamos aqui no início do programa do drama de uma família quando se vê diante de um filho ou de um parente dependente químico. O que se pode fazer em termos de legislação, deputado, para evitar essa tragédia brasileira? Olha, existem muitas proposições tramitando tanto na Câmara quanto no Senado, sempre buscando o aperfeiçoamento da lei, buscando trazer mais atenção, não só à família, quanto Mas o principal também... aquele que foi relatado pelo deputado Givaldo Carimbão, que é um bom projeto, do Sim, deputado Osmar Terra. Isso, que está agora no Senado. No Senado. Inclusive, recentemente, eu, o deputado Osmar Terra e outros deputados, nós fizemos uma visita ao presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, e pedimos para que ele desse uma atenção especial a esse projeto, porque ele está parado. Né? O relator que assumiu a matéria está com ela parada. Então, nós, diante desse apelo da sociedade, é um bom projeto e que, com certeza, traria muitos avanços para a legislação brasileira. Sim. É uma questão de lei? O senhor acha que ajudaria aí? Com certeza. Ou políticas públicas? Com certeza, até mesmo porque eu, por exemplo, como parlamentar, como representante do povo, recebo hoje de várias e várias cidades apelos dos líderes dessas cidades com relação a essa questão das drogas. Porque hoje os prefeitos, os vereadores, aqueles que estão à frente da sociedade, líderes religiosos, os diretores de escola, enfim, inúmeros atores na nossa sociedade estão diante dessa realidade sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar. Hoje o governo federal investe muito pouco em políticas públicas de prevenção às drogas, muito pouco é investido. Então, eu acredito que uma lei ela possa ajudar a trazer essa atenção maior e assim, obrigar essa participação maior do Estado, de todos os poderes, com relação à questão das drogas no nosso país. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui e já fica o convite para o senhor voltar ao Frente a Frente.
Que bom, eu fico feliz de poder ter participado desse programa com tantas perguntas, com a participação popular. E uma polêmica no Twitter que o senhor precisa ver. Com certeza, com a polêmica. E eu me coloco à disposição. O país está muito dividido entre petistas e tucanos, há uma espécie aí de terceiro turno eleitoral e as pessoas às vezes exageram um pouco nas redes sociais. Mas aqui a Rede Vida é uma emissora plural e que respeita todas as posições. Com certeza, eu não sou petista e não sou tucano, sou do PHS, então deixar bem claro isso para a sociedade. Eu, quando estava ainda na campanha, eu não fiz promessas, mas apresentei propostas. Entre essas propostas, uma delas era de um mandato participativo. Então, eu peço que a população me procure pelas redes sociais, pelas minhas páginas na rede, pelo meu e-mail institucional, que mande mensagens, não só a respeito do Estatuto da Família, como de outras situações. Eu já tenho alguns projetos de lei que estão tramitando na casa e que são fruto de e-mails que recebi, de apelos da sociedade e que agora viraram projetos de lei que estão em tramitação. Tem até uma proposta aqui, a Marilu quer saber se o senhor apresentaria um projeto de lei criando mecanismos para que não só a mulher pudesse acionar o pai da criança, como também houvesse algum instrumento onde ele pudesse ser responsabilizado, às vezes, porque a mãe, às vezes, não tem, é uma pessoa humilde que não tem como acionar, né? Ela nem sabe dos direitos que ela tem. Sim. Se houvesse algum mecanismo, a Marilu quer saber se há algum jeito de criar um projeto de lei que dê um mecanismo de proteção a essas mulheres em relação à responsabilidade paterna. Eu peço para a Marilu, inclusive, para que ela mande essa sugestão para o meu e-mail institucional, mas nós já vamos levar daqui essa sugestão. Vamos pedir à consultoria da Câmara dos Deputados uma nota a respeito disso e, se tiver a possibilidade, com certeza eu irei apresentar uma lei, até mesmo porque essa participação dos pais é algo que eu defendo, essa participação do homem, da presença masculina, com certeza é algo que eu defendo. Eu vejo hoje a importância que eu tenho dentro da minha casa, dentro da minha família, como pai, junto da minha esposa e junto da minha filha. Então, eu não quero que nenhuma criança nesse país não tenha também a presença do homem, não tenha a presença do pai, não tenha a figura masculina perto, próxima, e que é fundamental aí também para o desenvolvimento dessa criança. Né, Zé Maria? Obrigada, deputado. Zé Maria, mais um frente a frente, né? Pois é, olha, obrigada. Foi boa a conversa, bom papo, gostei da abertura e é assim mesmo. Nós tocamos hoje aqui em assuntos polêmicos, sérios e levar até você opiniões para a sua reflexão. Obrigada, Zé Maria. Obrigada, deputado. E a você que nos assistiu, uma boa noite, até o próximo programa e fique agora com o Jornal da Vida, as notícias do Brasil e do mundo para você, aqui na Rede Vida de Televisão. Boa noite.